agora a redação da Tribuna de Limeira, onde está o jornalista Antônio Cláudio Bonturim, que vai bater um papo conosco nesta quarta-feira. Cláudio, seja muito bem-vindo ao nosso Farol, um abraço. Abraço, Beto, abraço a todos que nos acompanham aqui pelas redes do Farol de Limeira. E vamos indo, né? Tocando na quarta-feira já, praticamente meio da semana. E hoje é dia de debate farol também, né? Sem dúvida. Já fiz contato com o nosso companheiro Felipe Voit, estamos aí em cima do laço. Eu queria seguir nessa questão desse último comentário aí do Felipe. Ontem eu ouvi um trecho de uma entrevista concedida pelo ex-juiz Sérgio Moro, mas ele literalmente está um peixe fora d'água, né, Cláudio? Porque essa saída dele do Podemos, ainda fala que faltava estrutura, etc. e tal. Agora ele cada vez com menos espaço, né, para se movimentar dentro do partido. O Sérgio Moro, acho que é um nome que, sabe a volta dos que não foram? Quer dizer, não deu certo nada do que ele previa, não, Cláudio? Não deu não, Beto. O problema do Sérgio Moro é que ele ficou muito abalado quando a ONU, né, fez aquele comunicado dizendo que ele realmente foi parcial, né, seguindo ao que o STF disse, e que o Lula foi realmente uma vítima política na mão de Sérgio Moro, que ele não teve a parcialidade suficiente como juiz. Eu acho que ele ficou mais abalado com a ONU quando ela soltou esse comunicado, do que quando o STF reconheceu a imparcialidade dele. E ele está perdido, né? Ele estava no Podemos, deveria sair a presidente da República pelo Podemos, era, na época, o segundo colocado nas pesquisas, né? Acima de Ciro Moro, inclusive, e de repente foi picado pela mosca azul do União Brasil, um partido enorme com uma verba acima de 1 bilhão, né, para gastar na eleição, porque é o que tem mais parlamentares hoje nas duas casas, né, no Congresso Nacional, no caso. E então ele ficou entusiasmado, ele praticamente saiu do Podemos e entrou no União Brasil, assim, de um dia para o outro, né? E chegando no União Brasil, ele encontrou muita resistência dos caciques do DEM, né? Que eram principalmente o ACM Neto, lá da Bahia. Aí complicou a situação dele. Agora, como o Felipe disse, ele deve realmente se candidatar a deputado ou a senador pelo estado de São Paulo, Beto. Ele está realmente respirando fora d'água e já por aparelhos politicamente, porque ele não soube se impor, ele não soube ser político. Ele continua sendo um juiz federal quando ele fala. Então é difícil, né? Difícil. A situação semelhante vive um ex-prefeito aqui de Limeira. Foi cassado e ainda continua achando que é prefeito, né? Tem gente que não sai do cargo, né? É impressionante. O Cláudio, eu preciso aproveitar a sua presença. Quase em todos os programas você não está no mesmo horário que o Sidney. Ele está lá em São Paulo. Nós estamos falando de política e o Sidney cada vez mais vem nos trazendo informações que refletem de alguma maneira na política. Sidney, seja muito bem-vindo aqui ao nosso Farol, ao lado do Cláudio Bonturim. Um abraço. Um grande abraço, e aliás, estar do lado do Cláudio, você sabe o prazer que eu tenho. Eu vou começar a atrasar mais para entrar, viu, Beto? Porque aí pelo menos eu apareço com qualidade aqui na tela, né? Só eu e você já eleva o programa, mas com o Cláudio é muito mais. E aproveitando esse comentário dele sobre o juiz Sérgio Moro, né? Vamos dizer que teve aquela inocência por parte dele. Ele ouviu o pessoal do Brasil, né? E ao mesmo tempo tendo um fundo partidário o mais rico de todos os partidos do nosso país, e ao mesmo tempo não terá um candidato à presidência da República. Até o Bivar poderia sair como um dos possíveis candidatos, mas não chegaria a 1% dos votos. E este público, esse eleitor que o Sérgio Moro tem,
que não chegou a 7%, e todos esperavam que ele chegaria pelo menos a 2 dígitos, e este público está em dúvida entre Bolsonaro, Lula e Ciro, fez com que ele entrasse e traísse também o seu ex-partido, né, Beto? Isso que pegou bastante. Mas o que eu consigo apurar aqui, muitas vezes conversando com políticos, e aliás, estou sendo muito convidado a fazer apresentações de partidos para fazerem pré-candidaturas, eu vejo que muitos políticos ficaram ali com o pé atrás em relação às atitudes do Sérgio Moro quanto juiz na Lava Jato, e isso prejudicou muito a sua imagem. Então, esse descrédito gerado por ele perante a todos os políticos gera aquela dúvida, será que realmente ele é um nome forte? E nós sabemos que nos dias atuais, para governar, nós precisamos ter, os políticos, né, precisam ter boas alianças, e talvez ele não teria essas alianças vinda nem do centrão, nem da esquerda e nem da extrema-direita, velho. Sidney, eu gostaria de introduzir agora o comentário do Cláudio, que vai ser feito na sequência. Você já viu aquela historinha que a gente costuma... o cara, quando não vê saída, ele mata o mensageiro, né? Ele acha que o mensageiro que está contra ele, né? E agora me parece, né, Cláudio, que o presidente acabou de matar mais um mensageiro, né? Explique aí para o Sidney e para todos que nos acompanham. Mais um mensageiro. Sidney, grande abraço para você, é um prazer dividir a nossa tela aqui, e é sempre bom bater um papo dessa forma, né? Fazer um intercâmbio dessa natureza, porque só enriquece o nosso programa, né? De fato, o Bolsonaro acabou de matar o mensageiro, né? Ele exonerou, demitiu o ministro das Minas e Energia, Bento Albuquerque, né? Por causa do aumento do óleo diesel, que ele considerou um estupro, mas na realidade não tem nada a ver com o presidente, com o ministro, e muito menos tinha a ver com o presidente da Petrobras na época, né? É uma questão de preços, de determinação de preços de paridade, que foi feito lá no governo Michel Temer, né? Com a política, com os preços internacionais do petróleo e do dólar. E agora ele demite o Bento Albuquerque, por quê? Para chegar no palanque e falar, olha, gente, principalmente para a base caminhoneira dele, né? Olha, gente, eu tentei fazer tudo, eu demiti presidentes da Petrobras, demiti ministro, mas não adiantou nada, os preços continuaram subindo, e vão continuar subindo com certeza. E para o cargo, olha que engraçado, para o cargo de ministro ele já tem um nome já indicado, já nomeado, que é o Adolfo Ishida. O Adolfo Ishida, Adolfo Sachida, ele é, na realidade, o homem de confiança do Paulo Guedes e um dos entusiastas dessa história de paridade do preço do petróleo internacional, ou seja, a situação vai continuar a mesma. A Associação Brasileira dos Importadores e das Indústrias de Distribuição de Combustíveis já estão dizendo que a defasagem ainda é grande, que o preço da gasolina está abaixo ainda do que deveria ser, e podem se preparar e preparar os bolsos também, que nós teremos logo, logo mais aumentos. Aí precisa ver até que ponto o Sachida vai aguentar lá no cargo, né? Porque a política vai continuar, essa política de paridade que existe, ela só pode ser mudada com um decreto ou com uma nova lei e ser aprovada pelo Congresso Nacional, como o Michel Temer fez, né? Então, vai ficar cada vez mais difícil. Eu não sei até que ponto ele vai conseguir convencer os caminhoneiros de que, na realidade, a culpa é de fato da Petrobras, e dos seus dirigentes, quando na realidade não é, né? Mas a gente vai tocando essa situação e analisando dessa forma. O Bolsonaro realmente, ele costuma jogar toda a responsabilidade que deveria ser dele para seus auxiliares ou para a própria população, né? Vamos dizer, na questão da pandemia, né? Quando as mortes iam acontecendo e ele
acabou até culpando os mortos, né, em vez de culpar ou de reconhecer que a política de saúde para a pandemia não estava correta. E aí, Botelho? Olha. Travou exatamente agora. Botelho ia falar a respeito desse comentário do Cláudio, que tem a ver também, e o que mais assusta, né, Cláudio, é porque... voltou o Sidney, que vai agora comentar aí esse trechinho do Cláudio. Por favor, Sidney. Não, o que o Cláudio falou é muito sábio, e o que estranha, Beto, é trazer alguém que é parceiro ou tem a mesma filosofia que o Paulo Guedes, porque o Paulo Guedes, que seria o grande nome da economia nacional, ele não conseguiu mostrar todo o seu conhecimento. Então, desde quando, lá em 2019, quando começou justamente o mandato do próprio presidente Jair Bolsonaro e com um time de especialistas, nós vimos que a economia se prejudicou bastante. E quando nós falamos de Petrobras, é uma empresa que tem superávit e esses dias pagou aproximadamente 17 bilhões de reais de dividendos para os sócios, que seriam justamente aquelas pessoas que compraram as ações. Então é muito preocupante, porque se nós pegarmos o preço do botijão de gás, ele já está 12% do valor do salário mínimo. Então, até onde vai esse controle de uma empresa estatal pré-privada, que é a nossa Petrobras? E, ao mesmo tempo, não só o preço do diesel, que já está afetando os caminhoneiros, que pode sim ter uma paralisação a qualquer momento, recordando aquela situação que nós vivenciamos antes mesmo da eleição presidencial, onde tivemos o impeachment da presidente Dilma Rousseff. Talvez seja hora realmente de ter uma paralisação, mas economicamente, até a nível mundial, e também por causa da questão da guerra que está tendo na Rússia, o preço do petróleo vai aumentar, mas será que não poderia, sim, ter um trabalho mais minucioso de reduzir os preços, já que tem um superávit na empresa, que é a principal do Brasil em questão de alimentação e dos postos de gasolina, de combustíveis? É algo que tem que ser revisto, mas não é somente um ministro das Minas e Energias, um economista como Paulo Guedes. Precisa ser feita uma reforma, uma reestrutura, vamos dizer assim, de entendimento para saber aonde está sendo o ponto que está dando esse problema para a comunidade em si. Porque aí o Bolsonaro zera os impostos do combustível, aí chega, joga a culpa para os governantes, os governadores e também os prefeitos, mas aonde está o erro efetivamente? E quando tem uma redução do preço, por que nos postos de combustíveis o preço não é reduzido? Cadê essa fiscalização? Quem que vai pagar o preço? E está complicado, Beto. Então, pode ser jogo político, pode não ser jogo político, basta agora chegar numa resposta, mas nós temos 6 meses para as eleições, e as eleições nós vamos ter aí um dos maiores problemas, que é justamente o alto preço do combustível, envolvendo o diesel, gasolina e o álcool. E aí entra o etanol, porque o etanol, por ser um produto nacional, ele não tem um preço lá embaixo. Não, porque utiliza a gasolina. Então, veja só como realmente existe alguém ganhando demais e o povo perdendo ainda mais. Sidney, deixa eu aproveitar também a sua presença aqui. Estou elaborando um artigo para ser publicado ao longo da semana que diz respeito à influência dos evangélicos na eleição anterior do Bolsonaro, e agora uma pesquisa revelou que as mulheres, em especial evangélicas, é que vão decidir, ou que podem decidir, melhor dizendo, essas eleições, porque essas mulheres evangélicas predominantemente são pretas, pardas, de baixa renda, e elas também estão divididas em relação ao Lula e ao presidente Bolsonaro. Mas isso é assunto para escrever. Quero escrever sobre um outro tema também. Tem uma região aqui em Limeira, o Cláudio conhece bem, é a Ponte Preta, e perto das imediações aqui do mercado municipal. Ao contrário da prefeitura resolver problema de enchente, eles colocam uma placa assim, dizendo assim, em caso de muita chuva, não venha até esse lugar aqui. Né, Cláudio? Isso aí é muito... É irônico isso aí. Exato. Tem um aviso.
Pois é, tem um aviso, ó, em caso de muita chuva não vem aqui, mas não resolve o problema. Agora, ontem em São Paulo eu fiquei assustado. Sidney, é verdade que na Avenida Paulista está se recomendando para que as pessoas não andem com o celular nas mãos, Sidney? Olha, Beto, você falou isso, é a mesma coisa que você está no shopping center, a moça da limpeza, ou o rapaz da limpeza, coloca aquela plaquinha vermelha, amarela, não circule aqui em piso molhado. Por que não seca, né? Exato, Essa é a exato. questão, né? Por que não seca e só isola e já executa? Não, demora 1 hora para secar o local. Beto, não somente na Avenida Paulista, mas no centro de São Paulo. Esta é a recomendação. E tem ainda em alguns pontos, algumas redes sociais que orienta quando você for na balada, você não levar o celular. Mas como que você vai na balada, sair de madrugada e não levar o celular, que você precisa chamar um aplicativo, algum motorista? E essa estão na Avenida Paulista, sim, porque ali estão concentradas grandes empresas. Então, com isso, o número de assaltos, furtos, aumentaram demais nos últimos meses, principalmente porque o celular hoje ele é uma carteira, né, Beto? Uma carteira no seu bolso e os saques durante o horário comercial ele é ilimitado, ilimitado até no limite que a pessoa possui dentro da sua instituição bancária. Então, esta é uma recomendação. Voltando ao seu artigo em relação às mulheres evangélicas que podem sim ser um diferencial nas eleições, veja, no último domingo, no Dia das Mães, a primeira-dama e também uma representante da ala da mulher por parte do presidente Jair Bolsonaro, que fizeram a mensagem para o Dia das Mães. Então, nós vamos ter muito trabalho da Damares, a ex-ministra da Família e da Mulher, atuando juntas, e também a primeira-dama, junto às evangélicas, para atrair esse público. Por quê? Os homens evangélicos, eles estão realmente, pelo menos mais de 45%, chega a bater 60%, dependendo das perguntas, tá, das pesquisas, porque tem uma oscilação muito grande, e estão com o Bolsonaro. Já as mulheres não, já tendenciam mais para o Lula. No Nordeste, a situação aumenta mais para o lado do Lula, mas vai ser feito um trabalho mais político por parte do presidente Jair Bolsonaro para atrair estas mulheres, mais mulheres evangélicas, mas o público evangélico deve decidir novamente a eleição, deve. O que nós ganhamos em relação aos eleitores que também podem mudar o direcionamento foram os jovens, de 16 anos a 17 anos, que fizeram o título eleitor na última semana. Perfeito, perfeito. Legal. Sidney, bacana a participação, já estamos chegando ao final do nosso programa. Só tenho a agradecer, esperar que você volte amanhã, né, meu amigo? Não, com certeza, Beto. Só colocando aqui, está tendo ali uma operação na Praça Princesa Isabel, no centro de São Paulo, uma operação que está envolvendo 650 policiais. Nossa. Na Cracolândia, para tirar todas aquelas pessoas que estão em barracas, morando em situações de rua, e aonde eles vão, ninguém sabe. Ninguém sabe, viu, Beto? Ninguém consegue explicar, porque são milhares de pessoas ali no centro de São Paulo. Isso faz parte daquela Operação Sufoco, Sidney? Praticamente, Beto, para limpar o centro de São Paulo. Então, eles já tinham espalhados na Cracolândia, que ficava ali na rua Cleveland, agora subiu para a Praça Princesa Isabel, ali, Duque de Caxias, a Praça Duque de Caxias também. Ali você passa, eles estão concentrados e agora está havendo totalmente essa forma de espalhar essas pessoas. Mas o que eles estão fazendo? A operação da Polícia Militar e da Polícia Civil e também da Guarda Metropolitana. Eles estão espalhando e criando mini cracolândias para tentarem achar a pessoa que alimenta ali as drogas para esse público. Então é isso que está acontecendo na cidade de São Paulo nesse exato momento, Beto. Que coisa, não, é um problema interminável, é um drama social, né? É difícil. Sidney, valeu. Obrigado, até amanhã, amigo. Valeu, um abraço, tchau, tchau. Um abraço, obrigado, Botelho. É um problema, né? O Cláudio, para a gente encerrar também, né? Essa questão me chamou muita atenção desse núcleo evangélico aí, e eles falam mais ainda, viu, Cláudio, que esses 10 milhões, que foi a diferença
entre o Bolsonaro e o Fernando Haddad nas últimas eleições, os especialistas entendem que dentro desses 10 milhões aí há a predominância do eleitorado evangélico, mas nessa questão em particular está havendo muita divisão. Ou seja, Cláudio, muita água para rolar embaixo dessa ponte ainda, né? Ah, não, com certeza, Beto. Nós temos muita coisa pela frente ainda, nós vamos ter muita conversa, muita discussão, muito debate, né, por analistas, por políticos, sobre essa questão dos evangélicos, né? E é evidente que, da mesma forma que o Bolsonaro, o Lula vai tentar também chegar a esse nicho eleitoral, mesmo porque tem uma associação de evangélicos progressistas, né? Então vai ser bem disputado realmente, e a gente não tem uma previsão além daquelas que a gente já conhece através das pesquisas, né? Mas é aquela história, a pesquisa é de momento, o que ela traz hoje, amanhã pode ser diferente, pode se confirmar ou pode mudar, mas isso vai depender de muita conversa e vai depender de muito papo. Quem tiver mais saliva para gastar, com certeza vai ganhar esses benefícios, esses números eleitorais ali. Mas temos muito tempo ainda, Beto, ainda é cedo para a gente fazer qualquer tipo de prognóstico. Beleza. Cláudio, então, até logo mais. Muito obrigado aí pela contribuição. E amanhã, aliás, amanhã não, à noite também nos veremos aqui no Debate Farol. No Debate Farol. Estaremos, sim, à disposição aqui na redação da Tribuna para conversarmos com o convidado que o Felipe está ajeitando aí para a gente tentar amassar, né? Exatamente. Não, e você sabe o que ele falou para mim? Falei, e aí, Felipe, como é que tá? Não, as coisas estão andando, caminhando. Tem uma dúvida. Eu falei, qual é a sua dúvida, Felipe? Ele me respondeu assim, como é que tá a geladeira? Eu fiz de conta que eu não entendi, né, Cláudio? Eu fiz de conta que eu não entendi. É isso aí. Tem água aqui, bastante Tá água. certo. Né? É isso aí. Então tá bom, a água é suficiente. Tá bom. Cláudio, até logo mais então. Um abraço. Até logo mais, um grande abraço e até amanhã e até hoje à noite no Debate Farol. Valeu. Esse é Antônio Cláudio Bontorim falando conosco da redação